Pois bem, o Leverkusen vence em casa, faz ali o seu dever de casa, vence por 1-0 o Milan na Baia Arena. Milan que no segundo tempo, principalmente depois do gol, teve oportunidades e não conseguiu o empate. E o Leverkusen vence de maneira merecida. Durante a maior parte do tempo foi o time que mais buscou o gol, que mais incomodou a defesa adversária e consegue aí uma importante vitória. Chega a 6 pontos, continua ali na parte de cima da, da tabela. Nesse momento é o terceiro colocado. A equipe que ainda não levou gols nessa Champions League tá ali brigando por uma vaga nas oitavas de final. Tem os jogos de amanhã. O Bayern, se vencer, deve retomar essa ponta. Enfim, tem muita coisa para rolar ainda nessa segunda rodada. Amanhã tem mais 9 jogos e a tabela certamente sofrerá alterações. Mas hoje a Adiel Reis, o Leverkusen que desde o primeiro minuto foi para cima, incomodou o Milan contra a equipe italiana que parecia não ter muita resposta, não parecia ter muita saída para esse jogo do Leverkusen, ou tinha como estratégia o contra-ataque. O fato é que o contra-ataque não veio e o jogo ficou muito complicado para o Milan. O primeiro tempo termina 0-0 porque o Leverkusen desperdiçou oportunidades, o Manhã também apareceu bem quando necessário, mas no segundo tempo, logo no início ali, não teve muito como evitar. O Boniface fez o gol, ele que fez uma boa partida também, e o Leverkusen se agarrou a esse 0-0 e venceu na Alemanha, diante do Milan que boa parte do jogo esperou para contra-atacar e depois, quando precisou atacar, também não teve a eficiência que gostaria para empatar o jogo. E o Leverkusen vence por 1-0 de Reis. Estevão Barros, começando pelo vencedor, o Leverkusen parece que sabia que a qualquer momento o gol ia sair, né? Não tinha essa posse de bola, trocou muito mais passes do que a equipe do Milan, principalmente no primeiro tempo. Chegou a ter 60% de posse de bola, mas finalizava muito pouco. Era muito mais tentativas de passe corta-linhas, né, para tentar infiltrar na defesa do Milan e tentar achar os atacantes ali em condições. Teve uma jogada, inclusive, do cruzamento do Frimpong e o gol do Boniface. Aos 20 do primeiro tempo, o gol foi anulado, mas isso já mostrava, Estevão Barros, que basicamente o Leverkusen estava jogando para garantir 1-0. Não estou dizendo que eles fizeram pouco caso da partida, mas a impressão que deu é que a qualquer momento o gol ia sair e essa equipe ia se consagrar vencedora. Então, tanto que não fez muito esforço para isso. Uma partida muito apagada, por exemplo, do Wirtz, que é o principal jogador de meio campo. Nós temos ali o Adli também, que pouco apareceu na primeira etapa. E eu acho que se não fosse pelo Boniface, que principalmente no primeiro tempo, ele fez muitas jogadas individuais, Estevão Barros, e sozinho levou perigo ao gol do goleiro Manhã. Talvez o jogo seria 0-0 mesmo. A equipe do Leverkusen, concordo com você, talvez esteja atingindo aquele teto de desempenho e não consegue mais ter as variações para infiltrar a defesa adversária. 1-0 foi um resultado legal, 3 pontos garantidos, 100% de aproveitamento, mas em questão de desempenho, Estevão Barros, ficou muito abaixo mesmo. Principalmente se a gente ter como referência a temporada passada, onde a equipe dominava uma partida praticamente do começo ao fim. O Milan, por sua vez, primeiro tempo, esperou o contra-ataque não veio, Estevão Barros, justamente por isso. O Leverkusen não acelerou tanto as jogadas pelas pontas, trabalhou muito pelo meio, subiu seus zagueiros sempre numa linha de 3, ou seja, sempre tinha uma cobertura para os laterais, baixava o seu volante, vezes o Xhaka, vezes por ali o Alex Garcia, para dar cobertura para isso. Então não tinha como Rafael Leão e Pulisic jogarem nas costas dos laterais alas da equipe do Leverkusen. Então essa única estratégia ela inexistiu no primeiro tempo. E o trabalho de pivô do Abraham não aconteceu. Por quê? Porque tanto Loftus-Cheek quanto o Reinders, eles se dedicavam muito mais na marcação do que propriamente dito preparar jogadas. Então nós tivemos uma partida ali muito
morosa nesse primeiro tempo, e isso acabou deixando lento o jogo demais. E de destaque no primeiro tempo mesmo, Estevão Borba, só as finalizações do Boniface, as defesas do Manhã e o Emerson Royal, que errou 6 passes. Viu? Pois é, o Emerson Royal foi o perseguido do dia, né? Você criticou o rapaz de uma maneira bem incisiva, mas para mim ele, dentro do que ele conseguiu fazer, não foi tão mal, não. Eu acho que ele tentou ali. O time do Milan se defende muito mal como sistema mesmo, né? Então, acho que não é culpa de um ou dois. Se o Emerson Royal tem alguma culpa, talvez seja de estar ali, né? Porque talvez ele não seja esse jogador ideal, mas isso aí é uma questão da diretoria e da comissão técnica que o contratou. Mas eu acho que no geral ele nem fez uma partida tão ruim, não. O Milan se segurou como deu, mas como eu falei, às vezes ainda parece que esse time não treinou muito defensivamente, porque cede alguns espaços, algumas oportunidades. O time do Leverkusen também é verdade que é um time que se movimenta muito, dificulta muito a marcação adversária. Wirtz e Adli ali são caras que estão o tempo todo trocando de posição. O Grimaldo e o Frimpong também são alas que atacam bastante. O Boniface sai da área, enfim. Ofensivamente, esse time, quando tá bem, é um inferno mesmo. E o Milan, quando encontra esses times, até aqui pelo menos, nesse Milan do Paulo Fonseca, quando encontrou times que o incomodavam defensivamente, que exigiam dele, foi muito mal. E hoje o time no primeiro tempo terminou 0-0 ali por sorte, porque o Leverkusen teve o gol anulado e teve outras oportunidades. O Manhã apareceu bem e no geral o Milan estava conseguindo ali um empate que, pelo que estava sendo o jogo, era um excelente resultado. E no segundo tempo, quando sai o gol, o time até ofensivamente produziu mais. Não sei por que imagino que o Paulo Fonseca não começou com o Morata como titular pela questão física, porque ou até para tentar ali ter um meio-campo mais pegador ali, porque ele vinha jogando com Morata e Abraham. Hoje até imaginava que depois que ele tomou o gol que ele pudesse voltar para esse sistema, mas ele tirou o Abraham e colocou o Morata, né? Trocou um centroavante pelo outro. Imagino que para não perder tanto o meio-campo, e o Loftus-Cheek, que é um cara de mais controle, também um cara mais forte, não deixar o Reinders ali, o Fofana. Então, o Fofana é um jogador mais marcador, sabe jogar também. Acho que para ter esse meio-campo mais físico e ter o Reinders ali como grande articulador. Acho que ofensivamente o Milan não funcionou. Na segunda etapa, aí sim as coisas começaram a andar, mas aí faltou pontaria. O time já tinha que correr atrás do prejuízo, enfim. Não foi uma partida feliz do Milan. Acho que na segunda etapa também, muito pela estratégia do Leverkusen de dar campo para o adversário para tentar correr, o Milan conseguiu crescer no jogo. Aí faltou pontaria. E o Leverkusen eu achei que recuou demais. Não teve uma grande oportunidade para fazer o 2-0 depois que fez o gol. Teve, pelo contrário, acho que esteve mais próximo de levar o empate do que de fazer o 2-0. É um ponto de atenção aí pro Xabi Alonso nessa temporada. Eu acho que a defesa do Leverkusen tá oscilante. Às vezes ela não tá tendo a mesma. Às vezes não, ela não tem a mesma segurança que teve na temporada passada. E aí, quando ele vai para essa estratégia de recuar para sair no contra-ataque, a equipe acaba ficando exposta. É uma questão aí que o Xabi Alonso precisa corrigir nesse time do Leverkusen, que hoje sai zerado, né? Um clean sheet, como gostam de dizer os ingleses. E é só a terceira partida que isso acontece na temporada. Em todas as outras, o Leverkusen levou pelo menos um gol no jogo. Então, são duas defesas aí que vivem uma fase claudicante. Agora, Adiel Reis, o Leverkusen chega a 6 pontos, numa situação confortável, tá ali entre os 8.
que deve terminar entre os 8 pelo saldo que tem e pela pontuação aqui dos demais. Na próxima rodada, encara o Brest fora de casa, o Brest que hoje surpreendeu, venceu o Salzburg na Áustria, goleou o Salzburg na Áustria. Na primeira rodada já havia vencido um Sturm Graz, é uma equipe dessas que está 100%, sofreu apenas um gol e está ali também entre os 8, o Brest surpreendendo nesse início. É uma partida que o Leverkusen chega com um certo favoritismo, mas o Brest está aí chambão, né? Pro que ideia que vier, vai jogar em casa, mas é um completo azarão. É um jogo perigoso aí para esse Leverkusen, principalmente se a equipe manter esse desempenho defensivo, né? Aí entra naquela situação de ter que tomar 2 gols, ter que fazer 3, que é sempre complicado. Estevão Barros, para falar o português claro para o pessoal que está assistindo a gente, se o Leverkusen jogar essa bolinha que jogou hoje, viu, pode até ganhar do Brest, mas não vai longe nessa competição, não. Não sei se isso também seja aquela questão de sentir a competição, o nervosismo, estar jogando a Champions e tudo mais, mas mesmo assim, eu acho que o Xabi Alonso tem experiência suficiente para passar para os seus jogadores o peso que é disputar uma Champions League. Estevão, hoje, você teve um chute a menos do que o Milan. Se você olhar as estatísticas gerais da equipe do Leverkusen, o Milan chutou mais. Claro que no gol quem acertou mais foi o Leverkusen, foi 9-5. Mas você permitir que a equipe adversária finalize 17 vezes, eu acho que é um pouco arriscado demais. E o Brest está melhor que o Milan e vai jogar em casa. Então, se você ceder 10 chances para a equipe que está melhor, jogando em casa, a finalizar, eu acho que as chances de você levar um gol são maiores. Então, eu acho que essa questão defensiva do Xabi Alonso ela tem que ser tratada. É a primeira vez que ele está enfrentando equipes, Estevão Barros, que pressionam com a posse de bola, seja dentro, seja fora de casa. Como a gente comentou no início da transmissão, o Leverkusen na temporada passada era um azarão que começou a ser respeitado. Agora se tornou previsível e talvez seja o momento do Xabi Alonso encontrar variações táticas, não sei, mudar o esquema, jogar numa linha de 4 quando for jogar fora de casa, ou talvez mesmo uma linha de 5, mas realmente com 3 zagueiros que, ao invés de ter uma boa saída de bola, proporciona uma segurança defensiva melhor e trazer ali os 2 volantes. Ele tem condições disso, ele com o Alex Garcia e com o Xhaka, para trazer esse toque de bola mais refinado, ao invés de tentar sair diretamente da defesa. Eu entendo as características do Xabi Alonso, mas eu acho que ele precisa entender um pouco o que a competição está pedindo. E a competição está pedindo um pouco de básico. Ele vai jogar contra o Brest. Pode ganhar de 7-0, tudo bem. Mas pelo que a gente viu no jogo de hoje contra o Milan, jogando em casa, e o Milan vindo de uma derrota para o Liverpool, é muito pouco. Então, liga assim um sinal de alerta. Pode pintar uma zebra, Estevão Barros. Querendo ou não, o Leverkusen pode se complicar na competição caso continue jogando esse futebol que jogou hoje, viu? Eu não descartaria, não vou dizer uma eliminação, mas já se torna meio que uma decepção ali. Eu não acho que o Leverkusen tenha feito uma partida ruim, não. Em especial até o gol, né? Depois eu achei que recuou demais. É mais uma questão de postura mesmo que me chamou a atenção. Acho que o Leverkusen recuou demais, não tinha tanta necessidade, até porque o Milan ofensivamente tem boas peças. E um time do Milan que vinha, né, de duas vitórias seguidas, estava conseguindo fazer gols. Esses caras estão com um momento com confiança. Eu acho que eles vão incomodar. Acho que contra o Brest fica essa tensão justamente pela questão da postura do time, porque se entrar com essa proposta de entrar mais defensivo, acho que o time vai correr riscos. Agora, se começar o jogo da mesma forma que começou aqui, como o Milan, incomodando no campo de ataque, eu acho que vai ter sucesso e vai vencer o jogo. Não vou dizer com uma facilidade, porque esse time do Brest tem mostrado aí que não é um time ruim, não é aquela baba, né? Já tinha feito um jogo duro contra o PSG na Ligue 1 antes da estreia na Champions e conseguiu 2 vitórias aí. Essa contra o Salzburg fora de casa, uma grande vitória. E tem esse duelo contra o Leverkusen em casa, pode ser que
apronte das suas ali, mas o Leverkusen é favorito, só precisa ter essa atenção, né? Que defensivamente o time tem tido problemas aí, hoje não tomou o gol por sorte também, da mesma forma que o Milan passou Morata. zerado ali no. Saiu sem levar gols na primeira etapa, e ao meu ver, de maneira até surpreendente, hoje também, no segundo tempo, quando o Milan foi para cima, não fez o gol, porque que é ruim, como diriam os jovens, né? Porque Morata. perdeu oportunidades ali que não poderia. Aquela do É, Morata. para você ter uma ideia, no SofaScore aqui, o Manhã foi eleito o melhor da partida. E de fato, né, fez importantes defesas no primeiro tempo, evitou o pior. Acho que o Leverkusen poderia ter, no primeiro tempo, ter saído vencido por 2-3-0, não seria nenhum absurdo. Já no segundo tempo a coisa se inverteu. E o Milan chega à sua segunda derrota na Champions League, 0 pontos até aqui. A equipe está fora nesse momento dos classificados ali para a próxima fase. Lembrando que do primeiro ao oitavo colocado aí, vão direto para as oitavas de final. E do nono até o 24º, as equipes jogam um playoff aí para decidir quem serão as 8 equipes que avançarão aí para as oitavas de final, junto dos primeiros 8 classificados ali. Então o Milan nesse momento tem 0 pontos, ocupa a 29ª colocação e precisa vencer se quiser figurar aí entre esses 16 que vão jogar o playoff, porque eu acho que entre os 8 já ficou difícil. Na próxima rodada a equipe tem o Clube Brugge em casa. É um jogo acessível, mas é isso, né? A equipe se defende de maneira esquisita, tem problemas defensivos e encara o Clube Brugge aí que joga amanhã, inclusive, contra o Sturm Graz, time austríaco. O Bruges, que nessa Champions já perdeu na estreia para o Borussia Dortmund em casa. É um time que acho que há 2 temporadas atrás chegou até aí pro mata-mata, né? Eliminou até o Atlético de Madrid na fase de grupos, enfim. É um time que de vez em quando também complica, apronta das suas. Nessa Champions já perdeu em casa para o Dortmund, vamos ver o que faz amanhã contra o Sturm Graz. Milan chega como favorito de Reis para esse jogo, mas essas questões defensivas aí são é, algo que o Paulo Fonseca tem que ligar o alerta aí, porque senão pode azedar. Não só pode, Estevão Barros, como eu acredito que vai. Isso aqui não é questão de jogar praga, não. Você faz uma partida contra o Liverpool em casa e perde da maneira que perdeu, sendo dominado. O Liverpool parecia que estava jogando em Anfield. Você vem para jogar contra o Leverkusen. É até melhor que a equipe finaliza mais e tem a grande chance de empatar e talvez se pressionasse mais conseguiria virar o jogo. E por falta de precisão na finalização, você acaba perdendo por 1-0. Estevão Barros, 2 derrotas elas pesam. Você vai jogar contra uma equipe relativamente mais fraca, você tem a obrigação de golear, entendeu? Você tem a obrigação de provar dentro de campo o peso da camisa da história que o Milan tem. Agora, Estevão Barros, vamos colocar o seguinte cenário. Rafael Leão brilha na terceira partida do Milan. Pulisic faz 3 gols, né? Abraham faz gol, Morata faz gol. Porra, Morata faz gol, ele teve a grande chance de empatar hoje e não conseguiu. Agora na terceira partida o Milan faz 14-0. Eu acho que, assim, não é nem questão de menosprezar essa vitória do Milan, mas eu acho que o Milan poderia estar chegando, por exemplo, com 4 pontos nessa partida, indo para 7, brigando ali pelo topo da tabela. Mas não, vai para tentar conseguir os seus primeiros 3 pontos. É complicado você analisar a situação do Milan me dizendo assim, ele vai vencer o jogo, claro que vai, mas eu acho que é uma vitória que já estava praticamente garantida, não vejo nenhuma zebra acontecendo, só que pelas 2 partidas que fez e pelas 2 derrotas que teve, Estevão Barros, vai ser só essa vitória, entendeu? Não fez mais do que obrigação, a torcida não vai se empolgar mais tanto assim, principalmente do jeito que a equipe jogou hoje, tendo chance de ganhar, e na falta de capricho na finalização
um pouco mais de calma, não conseguiu nem o empate e nem a vitória. Então, assim, não é de se empolgar o Milan mais nessa temporada. Hoje eu até acreditava que poderia ser diferente, mas depois da segunda derrota eu acho que fica um pouco complicado. Pois é, veremos aí o que acontece nas próximas rodadas. O Leverkusen volta a campo pela Champions contra a equipe do Brest fora de casa. Eu só vi o dia aqui da partida. Cadê? No dia 23 de outubro, ou seja, daqui a algumas semanas, daqui a 3 semanas, na quarta-feira, dia 23 de outubro, e o Milan encara o Bruges na terça-feira, dia 22 de outubro. Então, são os próximos jogos, são os jogos aí na sequência. Terceira rodada para Milan e Leverkusen. É isso por aqui. Vamos passar a régua nessa transmissão. Espero que você tenha gostado. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente, que deixou o like, que comentou no chat, que se inscreveu no canal. Chegamos aí aos 1.000 inscritos, então no sábado teremos o sorteio das camisas de Paysandu e Amazonas. Você, para participar, clica no link aqui na descrição. Com isso você será redirecionado à postagem no nosso Instagram, e lá você curte, segue a gente e comenta marcando quantos amigos você quiser para ter chances aí de ganhar uma das duas camisas. É isso, valeu, falou e até amanhã com Leipzig e Juventus. É nóis, valeu.